Olá, turma. A gente hoje vai dar continuação à nossa revisão de ciências, tá? Então, a gente hoje vai para a parte final da revisão, que é a parte 2, e a gente vai dar início lá na página 171 do nosso livro, que fala justamente sobre a reprodução humana, tá? Então, quando a gente fala de reprodução, a gente sabe que a reprodução garante a continuidade da espécie, a perpetuação, né? Se uma espécie, porventura, ela não consegue mais reproduzir, em alguns anos ela entra em extinção, tá? Nós sabemos que a reprodução humana é sexuada, significa então que ela depende da participação de dois parceiros de sexos diferentes, tá? Havendo o ato sexual e a mulher estando no período fértil, geralmente vai ocorrer então a fecundação, tá? E aí a gente vai ter que relembrar um pouquinho o que é fecundação, tá? A fecundação nada mais é do que o encontro de um espermatozoide com um ovócito, tá? E depois disso vai ocorrer a fusão dos núcleos, tá? Do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito. E isso então é a fecundação, tá? Mas o que vai acontecer? Depois disso, o embrião ele vai se fixar na parede do útero, que a gente chama então, aqui está a fecundação, tá? Que eu já falei. E aí o que vai acontecer então? Vai ocorrer a anidação. Então a anidação é a fixação do embrião na parede interna do útero, tá? E aí a gente vai lembrar então que o útero, ele é um órgão feminino muito importante porque é ele que vai estar abrigando o novo ser desde a sua fixação, tá? Até o momento do seu nascimento. Então, é um órgão muito importante para a reprodução humana. E aí, o que acontece? Depois que esse embriãozinho, né, ele se fixa lá na parede interna do útero, ele vai levar à formação da placenta, tá? E a placenta também é uma estrutura muito importante, porque é através de placenta que o embrião ele vai estar recebendo todos os nutrientes que ele precisa, tá? E também oxigênio, e ele vai estar eliminando todas as substâncias que são tóxicas para ele. Então, a placenta é uma estrutura essencial para o desenvolvimento desse novo ser, tá? Além disso, ele também conta com o cordão umbilical. O cordão umbilical é que vai estar fazendo a comunicação entre esse novo ser que está em formação e a placenta, tá? É como se fosse uma ponte de comunicação mesmo, tá? Depois disso, a gente tem que falar sobre a questão do nascimento, né? O fato é, esse bebê ele se desenvolveu por aproximadamente 40 semanas. A gente já falou que essa quantidade de semanas pode sofrer alteração, mas a gente tem aí mais ou menos 40 semanas. E aí o fato é que esse bebê vai nascer. Esse bebê ele pode nascer de forma normal, um parto natural ou normal, ou ele pode nascer através do parto cesariana, tá? Então, vamos falar do parto normal, né? Quando a gente fala do parto normal, o próprio nome já diz. O que vai acontecer aí? As paredes do útero vão estar se contraindo e elas vão expulsar esse feto para fora do corpo da mãe, né? Para o meio externo. E esse tipo de parto, ele é melhor tanto para a mãe quanto para o filho, né? Porque ele é uma via natural. Quando a gente fala do parto cesariana, ele só deve ser feito quando a mãe ou o bebê, eles sofrem risco de morte, tá? Então, é feito um procedimento cirúrgico mesmo, onde você vai ter incisão, né? Você vai ter o corte tanto da pele quanto do útero para estar retirando tanto esse bebê quanto a placenta dele, ok? E aí o que acontece? Depois que esse bebê nascer, não importa qual seja a via de parto, se é normal ou se é cesariana, esse bebê ele precisa se alimentar. E como nós somos animais mamíferos, obviamente que a alimentação dele vai ser através do leite, tá? Então as glândulas mamárias da mãe, elas vão passar a estar produzindo leite, que vai ser a única, na realidade, né, fonte de alimento desse bebê. Lembrando que o leite materno, ele tem tudo que a criança precisa, tá? Ele oferece nutrientes, ele oferece água e ele oferece inclusive anticorpos funcionando como se fosse uma vacina natural para esse bebê. Por isso que é tão importante essa amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, tá? E aí, vamos lá.
Depois, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da educação sexual, né? Nós falamos que a educação sexual, ela inclui todas as medidas educacionais que, de alguma maneira, podem estar ajudando os jovens a compreender esse amadurecimento sexual que está ocorrendo, tá? Tanto a gente está falando de estrutura de corpo que vai estar se modificando, quanto psicologicamente as mudanças que ocorrem tanto no corpo quanto na vida, tá? E tá preparando esses jovens para enfrentar problemas relativos a esse processo que podem vir a acontecer, certo? E aí nós abordamos alguns temas, né? Como é o caso, por exemplo, quando a gente fala de DSTs, né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez, nós falamos que o único método que é capaz de oferecer essa proteção, tanto de doenças quanto de gravidez, seria o preservativo, né? Que é a camisinha, tanto feminina ou masculina. E também falamos que existem muitas DSTs, né? E aí nós falamos um pouquinho sobre o caso da AIDS, do condiloma acuminado, gonorreia, herpes genital, tricomoníase, pediculose pubiana e a sífilis. Então, assim, existem muitas DSTs, tá? E por último, nós falamos um pouquinho sobre a questão dos mecanismos de herança, né? E aí, quando nós falamos dos mecanismos de herança que está lá no capítulo 9, nós falamos que os núcleos das células têm a função de comandar as reações que ocorrem nas células, mas também falamos que eles são os portadores das informações genéticas, que vão ditar as características dos seres vivos, né? E aí nós falamos que os seres vivos, eles realizam mitose e meiose, né? Falamos que a mitose é quando você tem uma célula do tipo Daisene, que é uma célula diploide, e ela vai estar dando origem a duas células idênticas a ela, que também são diploides, que também são Daisene. Então, esse processo de mitose, ele é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para a renovação celular dos seres vivos. Mas já no caso da meiose, ocorre uma redução, né? Então, repara que aí na meiose você tem uma célula 2N, que é uma célula diploide, e ele, no caso da meiose, ele dá origem a 4 células. Só que essas 4 células, elas são haploides, repara que elas são do tipo N, então elas têm metade do número de cromossomos, ok? E aí, a gente não poderia deixar de falar, né, quando a gente fala sobre essa questão de genética, de características hereditárias, a gente não poderia deixar de falar de Mendel. E nós falamos sobre a primeira lei de Mendel, né? E a primeira lei de Mendel diz que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em dose simples. Significa que para cada gameta masculino ou feminino vai estar se encaminhando apenas um fator, tá? E aí nós fizemos alguns exemplos, né, sobre a questão de genótipo, de fenótipo, nós falamos dessa questão das ervilhas, mas a gente vai lembrar o seguinte, quando a gente fala de genótipo, o azão, tá? Só relembrando agora, o azão, ele é o gene dominante, tá? Então, se eu tenho um genótipo azão, como é o caso da ervilha lisa, eu tenho um genótipo eles são, nesse caso aí, ele é homozigoto dominante, né? No caso do azinho, que são as ervilhas rugosas, eles são aqui homozigotos, só que é recessivo, né? Ele é uma característica recessiva. E no caso da ervilha lisa, repara que ela é heterozigoto, tá? Por quê? Porque ela é azão, azinho, tá? Então, eu tenho um azão e eu tenho um azinho. Eu tenho um dominante e um recessivo, mas quem vai valer aqui seria o dominante. E aí nós fizemos exercícios sobre isso e fizemos também sobre esse agora, que é o que eu gostaria de focar com vocês, tá? Que é sobre essa questão sanguínea aí. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente dar uma relembrada nisso. Então, vamos lá. Uma criança com sangue AB possui a mãe com sangue A. E aí eu tô te dando o genótipo da mãe, porque a gente sabe que o sangue A, ele pode ser isão A, ou ele pode ser isão A com izinho. Então, aqui eu já tô te dando um genótipo de que ela é homozigoto dominante, tá? E o pai é isão B com isão B também. Eu tô te dando o genótipo dos dois. Eu só quero saber se é possível nascer uma criança desse casal
pode nascer uma criança B? Aí você vai montar o jogo da velha, como a gente fez, e aí você vai jogar aqui, ó, isão A da mãe, isão B do pai. Aí você vai juntar esse com esse, isão A, isão B, esse com esse, isão A com isão B, esse com esse, isão A com isão B, e esse com esse, isão A com isão B. Significa que é possível a criança, tendo a mãe de sangue A e o pai de sangue B, ela ser a B? 100% possível nesse caso aqui, ok? Outro exemplo, uma mulher com sangue O, tá? Então significa que ela é izinho, porque a gente sabe que o O, ele é recessivo, né? E o homem com sangue O também é izinho, tá? Eles podem ter filhos com quais genótipos? Então, se a gente sabe que o sangue O, ele é recessivo, tá? Nesse caso aqui, eu não precisaria nem do jogo da velha. Se eu sei que a mãe é O e o pai é O, e o O é recessivo, se os dois só têm izinho, eles só podem dar izinho, tá? Então, no caso desse casal, 100% de chance das crianças serem O também, tá? O que pode modificar de acordo com o RH é se eles vão ser positivos ou negativos. Aí também depende da questão se eles são homozigotos ou heterozigotos. Mas que eles são O, com certeza eles vão ser O, tá? Que a gente aqui não está trabalhando com fator RH. E o último exemplo aqui é o seguinte, uma mulher com sangue AB, então a gente sabe que AB é isão A com isão B, né? Tem um filho com sangue O, então a gente sabe que o filho O é izinho, né? E aí ela aponta um possível pai da criança tendo sangue O, e aí isso é possível? Então a mãe é isão A com isão B e o pai é izinho. Aí a gente vai montar um jogo da velha, ó, isão A com isão B, izinho. Aí eu vou juntar esse com esse, isão A com izinho, esse com esse, isão B com izinho, esse com esse, isão A com izinho e esse com esse, isão B com izinho. O que eu posso deduzir aqui? Ó, esses dois caras aqui, isão A com izinho, é sangue A. Esse daqui, isão B com izinho, é sangue B. Então, significa que 50% de chance dessa criança ser A e 50% de chance dessa criança ser B. Significa que esse cara aqui, ó, ele não pode ser o pai dessa criança, ok?